Listo. Vamos fazer uma oração antes que nada. Póngase de pé. Cerra os olhos. Senhor Jesus, nuestro Dios y Padre nuestro. Señor, gracias, muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí aprendiendo cosas buenas para la vida, aprendiendo, mi Dios, cosas que nos servirán seguramente para toda la vida. Señor, dá-nos la capacidad, a mí de enseñar aquí, de entender para enseñar a ellos, para que ellos entiendan y practiquen también lo que vamos a enseñar aquí en esta clase teórica de hoy. En nombre de Jesús, bendigo a todos. Amén. Tome asiento, gente. Bien, el tema de hoy es muy interesante porque voy a intentar que Dios me dé la sabiduría para compartir con ustedes, hacer este paralelo, hacer esta comparación de cómo ser un vencedor en el tatami y en la vida, ¿vale? Entonces, repito para que quede ahí registrado, grabado. Nosotros utilizamos esta frase no como una frase bonita, una frase motivacional, vencedor, formando vencedores en el tatami y en la vida. Esto no es solamente una frase bonita, es nuestro propósito, formar vencedores en el tatami y en la vida. De nada sirve para mí, me sentiré un derrotado si yo formo aquí solamente campeones, vencedores en el tatami, en el ring, caso de Muay Thai. Entonces, no me sentiré un profesor o un vencedor, tengo un equipo campeón, yo me confundo todavía, portugués y español, el equipo, portugués es la equipo, o sea, femenino, el equipo campeón. Entonces, no me sentiré satisfecho, feliz en tener un equipo campeón solamente en el tatami, teniendo trofeos, títulos, pero quiero que ustedes tengan campeones en la vida. Si usted no for campeón en el tatami, pero for en la vida, ya logré mi objetivo. En otras palabras, ser campeón en el tatami, aunque usted no ser campeón en el tatami, entenda como uma ferramenta para que seas campeão em la vida. Afinal, a vida é muito mais grande que o deporte, ¿vale? Pero vamos então falar de deporte, vamos falar aqui como ser um vencedor em la parte deportiva. Eu escrevi aqui só para que dá mais fácil para ustedes entenderem. Vamos a ler aí, que diz? Então, como vencer? Uma luta, porque entenda, eu quero ser campeão mundial, ok, está bem, pero para ser um campeão mundial, tu tens que vencer a luta que vamos a lutar amanhã en el tatami. Então, uma grande obra, uma grande construção é feita de bloque em bloque, cada bloque é uma luta, cada bloque que vai construindo um edifício gigante, grande. Então, cada luta é importante, cada treinamento que tu haces bem é importante. Então, como vencer uma luta? Como vencer uma luta? Te preocupes com a luta de manhã, depois do outro dia, de aquele dia. Aquela luta que tu estás lutando naquele dia é a mais importante, vale? Ela é a mais importante. Treinamento duro, competência suave. É um dicho que existe e é verdade. Se o treinamento é duro, a competência é suave. A luta da competência será suave. O oposto também é verdadeiro. Em treinamento, se tu é suave, lleno de nequeria, vai sofrer a pressão da derrota. Então, a luta já será bastante dura. Por isso, treinamos duro para que a luta allá na competência seja suave. Como vencer então uma luta? Primeiro passo, que disse aí? Apareceu? Bueno, isso é óbvio. Aprender a lutar. Parece uma coisa bastante óbvia. Vou parar-me um pouquinho aqui porque são temas que necessito aí mais liberdade. Aprender a lutar. Gente, parece uma coisa bastante óbvia, pero é importante.
como que eu vou lutar se eu não sei lutar? Como te vou colocar para lutar Muay Thai se tu só sabe Jiu-Jitsu? De nada vai servir o Muay Thai, ou de nada vai servir o Jiu-Jitsu se tu só sabe Muay Thai. Por quê? Já não pode agarrar igual Jiu-Jitsu, não pode derribar e seguir a luta. Quando derribar, o árbitro vai dizer, stop, recomeça parado. Porque não é Jiu-Jitsu, é Muay Thai, então tenho que lutar Muay Thai. Entende? Sim ou não? Então, entenda isso. Eu tenho que aprender as técnicas. Eu tenho que aprender a lutar corretamente, lutar a luta que vou a lutar, aprender a lutar a luta que vou a lutar, vale? Isto é muito importante, aprender um Muay Thai puro, não um Muay Thai mesclado que infelizmente, falando de Muay Thai, infelizmente, há muita mescla hoje, porque eles cambiam um pouquinho as regras, adaptam um pouquinho para quedar um pouquinho mais suave. O Muay Thai é Muay Thai. Se quer algo mais suave, vá para kickboxing, por exemplo. Kickboxing tem uma modalidade que é chamada de modalidade K1, que é a modalidade que é igualito Muay Thai, igualito, pero quita os codaços, não tem nem codaços. E o cleans só pode pegar uma vez e acabou. E suelta. Não pode dar 2 golpes, seguir pegando igual que Muay Thai. Muay Thai não, Muay Thai agarrou, pode pegar uma vez, pega de novo, pega a luta, sigue. Estão lutando e lá tu derra. Em outras palavras, pero se vou lutar Muay Thai, é com codo, é rodilha, é todo, é Muay Thai. Então, tenho que aprender a lutar. Se tu não sabes lutar, que passa muito? Inclusive será um tema já, quizás, da próxima semana. Vou ver em que ponto paramos aqui. Por quê? Porque muita gente quer levar a la calle, para a calle, defender-se em uma situação de luta real, deporte. Oiga, deporte é deporte. Luta é de calle, é luta de calle. Cada luta tem sua regra, tem seu ambiente. Allá não tem como, não tem tatame, piso suavecito. Allá, se tu tá pesa, a gente não te vai soltar. Entende? Sim ou não? Allá não tem guantes, não tem protetores, não tem nada. Allá é outro mundo. Então, se eu quero pelear em la calle, tenho que aprender a luta de la calle. Defesa personal. Me explico? Sim ou não? Aí, esta mochila de quem é? Então, se quero lutar ou preparar-me para a luta de la calle, tenho então que treinar autodefesa, defesa personal, que é outro mundo, que é outra coisa. Não é deporte. Deporte uno marca ponto, tocou, ponto. Então, por isso muita gente às vezes sofre em la calle. Sirve algo que você aprende a lutar aqui, sirve para la calle em uma situação de emergência? Sirve, claro que sirve, muito melhor que não saber nada. Pero defesa personal é outra mentalidade, é outra coisa. Um dia quero, já que tive classes aí, bastante classes de defesa personal, Krav Maga, e dentro do mesmo Jiu-Jitsu tem defesa personal, quero um dia ensinar a vocês pontos e que deve e que não deve ser. Vamos um dia ter treinamento de isso também. Então, primeira coisa, se queres vencer uma luta, tu tens que quê? Aprender a lutar. E para aprender a lutar, tenho que ir aonde se ensina a lutar. Não vou aprender a lutar indo à farmácia. Onde se aprende a lutar? Na academia, no ginásio, onde se ensina, onde tem um professor, onde tem o tatame, onde tem o ambiente, onde tem alguém que sabe as técnicas. Aprender a lutar. Bueno, parece bastante óbvio, mas vocês entenderão por que está aí. Segundo, ver? Aprender a lutar. Segundo, se tu queres ser um bom lutador, tu tens que aprender as regras de este deporte que tu estás lutando. Aprenda nisto. Isto é muito importante. Se tu vas para uma competência, a regra tu puedes fazer uma coisa que tu pensas que está bem e tu puedes perder a luta solo. Por exemplo, menor de 16 anos, colocou a um Ezequiel, perdeu a luta. Pero eu hice a técnica bonita, Ezequiel, isso. Pero não pode ser, muchacho, porque solo depois de 16 anos. Entende? Sim ou não? Aplicou bonito, Ezequiel, bonito, pero está proibido, não pode. É contra a regra. Então, eu tenho que aprender que
las reglas. Para que ustedes entendam, hoje hablando de jiu-jitsu, dentro aqui de nosso mundo, hablando de jiu-jitsu, há a federação principal, que é a mais grande, a mais conhecida, IBJJF, que é a Federação Brasileira Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, coordenada por los brasileiros. É a mais grande, a que tem a competência mundial, a mais famosa, tal, é a mais respeitada. Bueno, tem tipo de regra. O jiu-jitsu é o mesmo, tal, pero alguns detalhitos na regra cambiam. Por exemplo, há uma outra que é a que nós lutamos aqui em Panamá, que é por la Federação de Abu Dhabi. La Federação de Abu Dhabi, que tem aí a JP, eles cambiam um pouquitito as regras. A luta é igualita, pero eles tentam cambiar a regra para promover um pouquito mais de luta, por la mentalidade deles. Há gente que le gusta, há gente que não le gusta. Por exemplo, em jiu-jitsu, por la Federação Brasileira, toda vez que eu intento fazer algo, intentei estrangular, intentei dar um armlock, intentei qualquer coisa, casi logrei, pero não logrei, em Brasil, se ganha uma ventaja. A señal é assim, ventaja. E vai marcando ventajas. Intentos, ventajas. Já por la outra federação, por exemplo, de Abu Dhabi, não é ventaja, é ponto. Ou seja, marcou um ponto. 10 intentos, 10 pontos. Se eu hago, por exemplo, um sweep, são 2 pontos. Aí, mira como cambia a coisa. Por la Federação Brasileira, se eu hago um sweep e meu oponente hace 10 intentos, ele tem 10 ventajas e eu tenho 2 pontos. Quem ganha a luta? Não. Ele que tem mais pontos. Eu tenho só 2 pontos. Por la Federação Brasileira já. IBJJF. Eu tenho 2 pontos. Ele tem 10 ventajas, 10 intentos. Se entende que ponto é mais pesado que ventajas. Se ele tem 20 ventajas e eu tenho 2 pontos, eu ganho a luta. Porque foram intentos. 2 pontos porque logrei fazer algo. Essa é a mentalidade da federação mais tradicional. A federação, por exemplo, de Abu Dhabi, cada vez que tu intentas, tu estás marcando ponto. 1 ponto, 2, aí ele terá 10 pontos ao final da luta contra 2 pontos mil. 10 intentos, e na cabeça de eles, vale mais que um logro de uma técnica, de um sweep, por exemplo. Ou seja, há gente que lhe gusta, há gente que não lhe gusta. Há outras federações, e como agora, por exemplo, tem aí, lançaram a UFC BJJ. E eles criaram regras novas, próprias de eles. 3 rounds, como se fosse MMA. Luta 5 minutos, descansa, luta outros 5 minutos, descansa e luta outros 5 minutos. Não tem ponto de passar de guarda, de dominar, nada disso. Vale só finalizações. E também aquele que está intentando, ou seja, aquele que está lutando mais, ao final nada finalizou, aquele que está intentando mais lutar e finalizar, ganha. Ou seja, é uma maneira de echar álcool em la hogueira. É uma maneira de deixar os chicos, e estes rounds dá tempo de uno respirar, escutar aqui a esquina, mira, cuidado com isso, ataca por aqui, cuidado com aquele, e dar lá, ou seja, cambiar a regra. A luta é a mesma, a maneira de marcar os pontos cambia. Muito bem, não é dia hoje de falar de regras, pero de los detalles de regras, pero é importante que você sepa a regra. Se tu não sabe a regra, tu podes perder todo o sudor, todo o esforço, todo porque não sabe de las regras de la luta, igual que Muay Thai também, tal. Vamos aí para o terceiro passo. Se queres ganhar uma luta, marcialidade. O que significa a palavra marcialidade? Eu creio que seja como uma expressão. Houve uma transformação nesta palavra marcial. A palavra marcial significa guerra, pero eles transformaram aí em um verbo, e marcialidade, sabe? Eu tenho um verbo, não substantivo, verdade? Marcialidade, ou seja, algo bonito de respeito. Tenha marcialidade, tenha respeito, tenha disciplina. Tenha disciplina, ou seja, marcialidade, cordialidade. De que serve você ganhar uma luta? Fui, lutei, jiu-jitsu e tal, dentro da regra, a regra me favoreceu, ganhei, pero quando jogando, eu começo a burlar, humilhar meu oponente. Não tuvo marcialidade, respeito.
quizás allá tú vas a ganar una medalla, pero todos que estarán viendo allá te tendrá como derrotado. ¿Por qué? Porque tú ganaste, porque lograste una llave, quizás, pero su falta de respeto, su falta de cordialidad con el oponente, humilló, burló y tal. Dentro de la regla de jiu-jitsu, hay. Se uno burla de uma maneira humilhante ao outro que perdeu, ele perde a vitória vai para o outro. Porque dentro de jiu-jitsu, tem Muay Thai já não tem isso, mas dentro de jiu-jitsu já tem esta regra de marcialidade, que há que ter respeito do início ao final da luta. Respeito, marcialidade. Então, aí sabemos que o saludo, assim, verá? Este saludo é normal em Brasília, na calle todos saludam assim. Então, levaram isto para o jiu-jitsu brasileiro. Saludou, não está dentro da regra este saludo. Não é regra. Então, há gente juega vivo que saluda e antes de saludar, amaga que vai saludar e ataca. Entende? É feio, é feio. Pero se ele ganha a luta sendo feio, ele vai ganhar a luta. Pero é bonito isso. Dentro de nosso equipo, eu não quero isso. Há gente que hace juega vivo. Ou seja, eles estão lutando, o árbitro está deste lado e o outro está apertando aquele braço, por exemplo, e tapeia escondidito aqui do árbitro. O problema é que hoje tem câmera para todo lado. Aí um tapeia assim meio que escondido, o outro suelta e ele começa a seguir lutando. Coisa feia. Ou seja, dentro da regra, ele está bem porque o árbitro não viu. E tu só deve soltar o braço se o árbitro manda soltar o braço. Eu tampouco posso ser tonto. O árbitro que manda soltar, ele está tapeando, o árbitro não está vendo, eu não suelto, não vou romper o braço, pero eu quero agir, está tapeando, stop, aí sim eu suelto. Porque às vezes você suelta e o outro não vê e perde a luta, perde a posição, porque ele juega vivo, tapeou, deu dois tapas, um tapa mais forte, e aí não suelta e o outro sigue lutando, não passou nada, não tapeei. É feio. Não hagas isto. Sepa que outros podem fazer isto contigo, por isso tu tens que estar vivo e tal, ser vivo, pero isto existe. Pero isto é marcialidade? Não, de nenhuma maneira. Tu tens que ser honesto, fiel, honesto, uma luta bonita, respetuosa até o final. Honestidade, disciplina, e isto parte de seu professor. Porque aí que entra a questão. Quando tu vas entrar em um tatame, um ring, lo que seja, entendam, tu não estarás representando só você. Aí que vamos para a outra parte, a cereza del pastel. Leia para mim, por favor. Versículo bíblico, segundo Crônicas. Crônicas, para quem não sabe, são histórias. Crônicas, histórias. Assim os diz o Senhor, não temais. Temos um locutor, vê? A voz é locutor, diga. Ni os acobardeis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. Que versículo que habla bastante. Que versículo. Quem está dizendo aí? Um homem? Quem falou isto? Quem falou isto? A gente está aí nas primeiras palavras. Assim os disse o Senhor. Quem dijo isso? O Senhor. Palavra do próprio Deus. O Senhor Deus dijo: não temais, nem os acobardeis delante de esta grande multitud, porque a batalha que não é vuestra, sino de Deus. Aí que está a questão, comparando o versículo com a luta deportiva. Entenda, quando você vai entrar em um tatame, tu não estás solo, tu estás representando muita gente. Allí está sua família, seus padres, não? Allí está seu professor, allí está toda a sua academia. Você está com a logotipo escrito allá FJU. Toda indisciplina, toda rebeldia, toda coisa feia que tu podes fazer, não é solamente seu nome que vai ensuciar-se, é o nome de muita gente. De muita gente. Aqui Deus estava falando para o povo de Israel quando iam para uma guerra, e Deus muito claramente disse: oiga, a batalha não é de ustedes, nem os acobardeis delante desta grande multitud,
porque a batalha não é vuestra, sino de Deus. Agora, vamos a colocar, a hacer um paralelo aí, uma comparação. Aqui se diz paralelo, hacer um paralelo, uma comparação aí com a vida. Com a vida. Qual foi o primeiro ponto que eu disse? Para vencer, porque a vida é uma grande luta. A vida é uma grande luta. Para vencer a luta, qual é o primeiro ponto que eu les di? Aprender a lutar. Coloca isto para vencer a luta da vida. Cada um aqui tem uma luta em la vida. Você tem uma luta contra a depressão. Você tem a luta contra um maldito vício. Você tem uma luta familiar, psicológica, espiritual, não sei, gente que tem envidia, gente que lhe tira brujeria e está provocando dano em sua família, que de la nada os problemas nasceram, chegaram, brujeria. Ou seja, tu estás enfrentando lutas na vida, contra enfermidades, estava tudo bem, de la nada, vindo a enfermidade, e agora hospital, tratamento, dolor, sofrimento, dinheiro com medicamento, com isto, com aquilo, cirurgia, llanto, preocupação, noites sem dormir, ou seja, lutas, de la nada vêm lutas, há lutas que duram um pouco mais, todos aqui temos lutas, para vencer as lutas, que necessitas? Aprender a lutar. E onde se aprende a lutar? Se é deporte, na academia. E se é a luta da vida, onde é a academia? Eu já chamei a igreja de tantos nomes, menos da igreja. Já chamei a igreja de escola, já chamo a igreja de casa, porque somos uma família. Agora eu vou chamar a igreja de academia. A igreja é uma grande academia. Por quê? Porque aqui se aprende a lutar. Entenda, onde que tu vas aprender a lutar, as lutas da vida, as lutas espirituais, não é allá na vida, não é lutar em lo louco, sem técnicas. Como que tu vas a lutar sem técnicas? Por la suerte ou por la, não sei, por a casualidade, tu podes vencer, pero lutar sem técnicas é loucura, pô. Como vas a entrar em uma luta sem técnicas, sem saber nada? E pior, o adversário tem bastante técnicas. Então, entenda, por amor de Deus, se tu queres vencer a luta da vida, entra para a academia. Tu não assistes em nenhuma igreja, tu não buscas a Deus em nenhum lado. Qual é a segunda regra para vencer uma luta? As regras. Como que tu vas a lutar sem regra? Tens que aprender a regra, teoria, sentar, ler, escuchar, aprender, perguntar, pode isto, não pode, colocar a mão, não pode, porque tenho que aprender. E onde tem as regras da vida? A Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano, é a palavra de Deus, aí está, é a palavra de Deus, livro de regras, isto pode, isto não pode. Profe, pero eu sei, el omoplata, está bem, pero não pode todavia, tu lo sabes, pero não pode aplicar. Pero me gusta, não importa que le gusta, tu não puedes, pues, há motivo porque não puedes. Os niños não podem aplicar isso, fulano, cinturão branco, não pode brincar em la guardia, não pode, por quê? Há motivos, de lição, de proteção, de segurança, há muitos motivos, solamente obedeça. A Bíblia tem muitas regras, que às vezes tu não vas a entender, às vezes tu não vas a concordar, mas são regras, e aí que está. Há regras que são claras, não matarás, não roubarás, os 10 mandamentos allá que já lemos. Pero, además de essas regras que são claras, há regras que necessitam explicar-te. Por exemplo, fumar. A Bíblia não diz, não fumarás. Pero, ¿se pode fumar? Não, a pergunta correta é essa. É pecado fumar? A Bíblia não diz, não fumarás, não tem escrito, não fumarás, não usarás crack. Nem existia crack para poder escrever isso. Pero,
Solo porque não está escrito. Eu posso então fumar crack, fumar cigarrillo, fumar droga? Puedo? É pecado? Sim, é pecado. Não puedo fumar. Pero não está escrito. Pero não está escrito assim, não fumarás. Pero está escrito sobre vício, está escrito sobre coisas que lhe domina, está escrito sobre coisas que dañam seu corpo. Então se entende que qualquer coisa que está dentro de esto aqui que lhe provoca daño a seu corpo e tal, não se pode fazer. Pero se tu necessitas de alguém que estudia, de alguém que entende, de alguém que é dedicado a isso, para ensinar-te. Me explico? E como tu vas aprender as regras desta luta? Pero luta deportiva tu practicas a vezes. É deporte, a vezes hobby. Pero a luta da vida. Se tu tienes 30 anos, por 27 anos aí tu luta essa luta da vida. Porque desde ninho, muitos ninhos são agredidos, abandonados. Sim ou não? Quantos com 5 anos já sofria abusos, agressões? Há gente que sofre a vida toda. Há uns que são golpeados dentro da mesma barriga. O padre pega a mamá embaraçada. Ou seja, já está sendo golpeado desde a barriga. Já recebe as energias negativas dentro da mesma barriga. A mamá queria abortar, tentou abortar. Ou seja, desde a barriga, desde o bebecito, sem saber de nada, já sofria. Já nasceu com traumas, já cresceu com medos, já cresceu com complexos. A luta da vida. E como tu vas a vencer esta luta grande, se tu não vienes a donde é a academia, onde ensina a lutar? Se tu não buscas o livro da regra para entender, não penses que a Bíblia, chicos, senhores, senhoras, chicas, oiga, não penses que a Bíblia é livro de história, que conta pouco de história. Não, eu pensava também, hasta colocar em prática o que está allá e ver coisas sobrenaturais. Existe o sobrenatural, hasta lograr expulsar demônios, hasta lograr curar enfermos. Sabe o que é tocar estas manos humanas, tocar as manos em las piernas de uma pessoa que não camina por anos, que não funciona, você orar e na mesma hora a pessoa caminhar, a perna volver a funcionar? Passou já comigo. Eu não creio em isso. Eu também não creia, hasta que caminhou. Sabe o que é colocar a mão na cabeça de uma pessoa verdadeiramente incorporada com demônio? Eu hice isso com minha própria mamá, pela primeira pessoa, vamos dizer assim, que eu vi mesmo incorporada com espírito, porque se for a outra, eu poderia dizer que era mentira, que estava fingindo, mas era minha mamá. E era um bicho, um demônio que estava dentro de ela, e logrei expulsar. Depois que eu aprendi, que um professor, um pastor me ensinou a fé, eu aprendi e tal, e lutei e venci. Ou seja, gente, você pode vencer esta enfermidade, você pode vencer esta luta, você pode vencer esta depressão, você pode vencer o problema em seu matrimônio, você pode vencer o que seja, você pode. Agora, você pode vencer a luta espiritual, que é Satanás em tentar levar nossa alma ao inferno. Você pode vencer esta luta, você pode, pero se tu não queres, se tu não haces o que tienes que ser hecho para vencer poder, você pode. Todos vocês aqui têm capacidade de vencer a luta, já que vamos ao final do ano na competência deportiva. Todos têm condição de vencer, por lo que estão treinando, pero só se tiver florreira, só se você não obedecer, não tiver disciplina, marcialidade, que é este respeito, que é também a toca uma parte muito profunda, que é a humildade. Marcialidade é ter que? Humildade. E para vencer a luta de la vida, tu necessitas humildade. Bajar a cabeça e dizer assim: Deus, ajuda-me. Pastor, dá-me um conselho aí, que diz a Bíblia? Porque assim como você me busca a mim, como professor aí de artes marciais, para perguntar, como salgo de aqui?
e eu les vou dar os caminhos que conosco. Há outros que não conosco, não sei todos, pero los que conozco, los que me acuerdo, los que les sirve, porque a vezes tu eres pesado, a vezes tu não eres flexível, a vezes muito, lo que les sirve, le vou dar lo mejor para usted, la mejor técnica, porque esta aqui, não, pero eu vim de YouTube, não, esta aí sirve também, pero para ustedes mejor esta, porque eu sei de su peso, eu sei de su fuerza, eu sei de su flexibilidade, eu sou su professor, le vou dar a melhor técnica. Por que você pergunta a mim a técnica? Porque como professora de artes marciais, você imagina que meu profe sabe. Mira, estou preso aqui 100 quilos, preso aqui na montada, não sei como sair. Como salgo disso? Mira, agarra aqui, tá assim. Ah, bueno. Aí tu intentas e logra. A vida é a mesma coisa. Tu estás aí sufocado, uma maldita depressão, sabe, casi quitándose a vida. Seja humilde. Humilde, marcialidade, humilde, e diz assim, pastor, já é professor, era? Aqui, pastor, como eu, sabe, estou com um problema aí, que é pensamentos de suicídio, meu matrimônio está quase acabando, estou por separar aí, perdendo minha família, estou com um problema aí, um vício que, está destruindo minha vida, não sei o que fazer. Vamos aqui no livro das regras, vamos no manual, já que eu estou aí há 28 anos, praticando isto, vivendo isto, ensinando isto, algo eu sei, não sei todo, sinceramente eu não sei todo, pero algo eu sei, entende, sim ou não? É uma questão de ser humilde, quantas pessoas morrem, porque não querem someter-se, isso sucede com os mais antigos, não me gusta médico, não me gusta hospital, e chus, estão enfermos, morrem na casa, só porque não querem hospital. Allá em Bocas, onde eu estava, há uma cultura dentro dos indígenas, não sei quem foi que esparciou esta cultura em eles, e eles dizem, não, os médicos matam. Eles dizem isso. Mira que loucura. Não, eles matam as pessoas, a pessoa não moria já. Claro, eles já buscam quando já estão lá, na última, vai para o hospital e morre já. O médico matou. Pero sea, é algo que, quando você escuta isso, como suena isto para você? Normal ou ridículo? Porque não, eles estudaram, estão ali, trabalhando, dando a vida para isso, e aí, como não vai dizer isso? Ou seja, é igualito você não ser humilde para baixar a cabeça, reconhecer e dizer assim, eu necessito de Deus, quando tu próprio Deus disse assim, porque a batalha não é vuestra, sabe por que tu não estás vencendo esta batalha? Porque tu estás batalhando solo, e a luta da vida não se vence sola, por amor de Deus, entenda. Aí vamos, aí uno diz assim, não pastor, pero eu oro na casa, bueno, já é algo, pero, está sendo suficiente? Não, o problema me está... Então vamos, necessito algo mais forte, está com dolor, necessito uma medicina mais forte, se a medicina, a dose, a quantidade não está sendo suficiente, comentar aí, pues, tomando aspirina, aqui tem aspirina, disse aspirina? Aspirina, que é de ninho, né? Você dá para ninho também? Sendo que a coisa está grave, pues, não é assim, necessita algo mais forte. Busque alguém que sabe para que lhe dê a devida instrução. Mira, que interessante este versículo, hein? Ni os acobardeis, cobarde, delante de esta grande multitud. Deus, Ele sabe que os problemas, porque gente, Satanás, nosso adversário, hablando aí, comparando de luta aí, nosso adversário, ele não juega com as regras. Ele juega vivo, ele é bandido, malandro. Nosso adversário, ele não tem regra, ele não segue regra, e ele quer matar-te. Está aí, ele vem contra você como uma grande multitud, 20, 50, 100 contra você. Como vou vencer? Aí vem Deus e diz assim, calma, este problema sujo é muito grande, eu sei. Pero eu não posso vencer este problema. Deus sabe, Ele sabe,
que tu estás, que é impossível vencer. É como se você fora a lutar contra toda a academia, não só contra um aluno. Viene o maestro, vienen os cinturones marrón, os morados, todos contra você. Entende? A luta da vida é assim. A deportiva não, a deportiva, uno contra uno. Pero a luta da vida são todos os graduados contra você. E viene para matar. Matar, roubar, destruir. Não é assim que tem o versículo allá? Então, por isso Jesus, Deus, lo mesmo, dijo: não, nem os acobardeis delante de esta grande multitud. Tu puedes ver uma grande multitud de problemas. A luta não é tuya. Pero, e aí? Tu vas solo? Tu vas a enfrentar solo? Ou tu vas a pedir ajuda? Bueno, Deus ele nos deu os servos dele aqui na terra, os ajudantes, os aliados. Eu sou um aliado da vida. Se não logras a vencer, então aprenda a lutar. Aqui está a academia. Siga as regras, obedeça. Não basta venir à igreja. Tem que venir e buscar colocar em prática. Colocar em prática. E, por último, humildade. Marcialidade. Humildade. A humildade de seguir, pues. De aunque não me gostou, não importa. Se o outro, agora leva isto para o tatame, para a luta. Se o outro lhe agride, assim se diz? Agrede. Se o outro lhe agrede, não devolva. Barra a cabeça. Não agreda também. Empurra e sale. Alguém lo vai agarrar, já nadie vai deixar. Não entre. Se alguém lhe falta respeito no tatame, porque alguém vai lutar por ti, que é deixar já dito allí. Que é isso? Humildade, marcialidade, respeito. Sabe, eu represento muita gente. E outra, eu não estou solo. Alguém vai lutar por mim. Entende? Mira que a regra de jiu-jitsu diz, não? Não deves falar com o árbitro. Lute, solamente lute. Te preocupes em lutar. Se o árbitro falhou, olvidou um ponto, su maestro allá que vai pelear com o árbitro. A esquina está aí para isso, para chequear os pontos, que às vezes o árbitro olvida, tal. Ou seja, alguém vai lutar por ti. O problema é que tu queres lutar solo. A luta da vida. Tu eres orgulhoso, desculpa dar um punhetaço aí no orgulho de alguns, pero eres orgulhoso e não pide, está muriendo, está para cometer o suicídio e está aqui junto com nós outros em la família, pues. Está aqui roleando, abraçando. Caramba, eu confio. Mira que bonito isto para terminar já. Eu confio meu braço a você, eu entrego meu braço para que você possa, se você quer, você pode romper meu braço, sim ou não? Quando chegamos em uma certa posição, a vezes, a todos aqui, praticamente todos eu já tapeei, porque eu permito, a vezes não permito, você logra, é verdade, pero a vezes para os mais novos, os mais sem técnica, eu permito a los niños que cheguem a uma situação, entrego meu braço. Eu confio meu coelho, eu confio meu braço em suas mãos para que você possa romper. E você, ou seja, eu confio em você. Isto que é uma marcialidade. Por isso o jiu-jitsu, de lejos, em comparação a qualquer arte marcial, não há eu desafio, por los artes que eu conosco, os outros que já escutei sobre, que não pratiquei, mas escutei. Não há uma filosofia, não há nada mais bonito, mais humano que jiu-jitsu. Mira que não é minha última arte, não é? E foi a que mais me apaixonei. Que coisa? Porque jiu-jitsu é isto: tu entregas, tu confias su corpo ao outro. Então se cria uma confiança. Se cria uma confiança em el parceiro de companheiro de treinamento. Pero agora leva isto para a vida. Caramba, estamos aqui, dando todo para vocês de lo melhor, entregando meu braço para você romper, para que você possa treinar arma com meu braço, americana, kimura, com meu braço.
estamos juntos, e tu estás sofrendo, passando aperto econômico, não pede ajuda. Vamos recaudar, como hicimos outro dia. Vamos, somos uma família. Necessitas uma oração, chuso, aqui estou. Sou pastor, com muito gosto. É minha missão de vida ajudar. Bueno, pero só podemos ajudar quem pede ajuda. Só recebe ajuda quem é humilde. Humilde para dizer: ensina-me aí sobre este livro de las reglas, sabe? E para cerrar, elija um dia, conselho, elija um dia, chicos, jovens, alunos, elija um dia, nada mais um dia, é o que Deus pede, um dia para que você venga a buscar de Deus, para que você vá a uma igreja de Deus, para de verdade estar ali aos pés de Deus, sabe, para que você possa escutar a palavra, um dia com sua família, vocês que têm filhos pequenos, nietos, lleve sua família à la igreja, um dia para estar cerca de Deus, porque se tu estás lutando a luta da vida, solo, sepa que seus adversários não vêm de um em um, não. E outra, se tu tá preso para eles não vão soltar, não. A luta da vida, aí vou, graças a Deus, aí chega no ponto que vou a tratar próxima classe, defesa personal. Qual é a diferença de defesa personal para arte marcial? Vamos de deporte para defesa personal. É o tema que vocês têm que saber para o próximo miércoles. Listo? Póngase de pé, gente. Vamos a orar. Dudas, perguntas, por favor. Alguém tem alguma questão dentro deste tema? Estamos bem? Está todo clarito aí? Bueno, espero que a semilla quede sembrada. E espero que vocês entendam que a intenção minha em invitar-te para buscar de Deus não é que eu tenha uma silla mais ocupada dentro da igreja, porque uma silla mais ocupada ou vazia para minha vida não vai cambiar nada, sinceramente falando, mas para sua vida vai cambiar bastante. Entende, sim ou não? Eu não quero que venham pessoas para a igreja para dizer que tenho uma silla mais com uma família, com uma pessoa mais. Não é esta a minha intenção. Mira, eu tenho um pouco de alunos. Não. Eu quero de verdade ajudar. Eu quero de verdade ajudar a vocês. Cierre os olhos. Senhor Jesus, muitas graças por estes minutos. Muitas graças por esta oportunidade. Senhor, eu não sei os que estão sendo atacados por uma multitud de problemas. Quizás, meu Deus, a gente aqui pensando em suicídio, aqui ou na transmissão, allá, no vídeo, mirando este vídeo, que eu dou preço no tema. Senhor, toca, dá humildade, para que esta pessoa pida ajuda, para que esta pessoa venga, Senhor, a pedir este socorro, esta ajuda. Eu bendigo, Senhor, a vida de cada um aqui, e em nome de Jesus, que haja bendição, força em cada um. Os que recebem desta força, ore comigo e diga: Senhor Jesus, muitas graças por esta oportunidade. Diga amém. Um aplauso a Jesus, gente.